E os edifícios ao redor só podem ser usados por pequenos aviões e helicópteros. Nenhum 747 pousa aqui, graças a Deus. Felizmente, a pista estava limpa em 24 de outubro de 2014. Nosso experiente piloto conseguiu pousar o avião sem ferimentos. Infelizmente, Oli sofreu ferimentos graves ao cair no chão. Chapéu para essa dupla de pai e filho por manterem a calma. Durante toda essa aprovação, deve ter sido estressante voar sobre todos aqueles prédios. Sabendo que estavam enfrentando um pouso difícil, é possível perceber a força do impacto pelo movimento repentino da câmera. Mas, como dizem, qualquer pouso que você consiga fazer é um bom pouso. Classificado em 8º lugar em meados de janeiro de 2018, uma tempestade de vento brutal atingiu partes do norte da Europa, com rajadas de mais de 140 km por hora. Forte o suficiente para derrubar caminhões e arrancar telhados de prédios. Como você pode imaginar, aviões pousando no aeroporto de Düsseldorf acabou sendo um grande desafio. Felizmente, os pilotos que voavam naquele dia eram especialistas na técnica de pouso com vento. Nosso primeiro piloto teve um começo difícil. Mas ainda assim executou um pouso eficaz. Observe enquanto eles lutam contra o vento para chegar ao chão. E assim que as rodas traseiras tocam o solo, o piloto usa o vento para endireitar o avião. Saber como executar um pouso com vento é apenas metade da batalha. Saber quando abortar e tentar novamente é igualmente importante. Neste clipe, observe como o piloto está em um ângulo próximo, a 45 graus, pouco antes de tocar o solo. É chocante ver como o vento pode afetar um avião ao pousar. Isso dá uma ideia do treinamento rigoroso que os pilotos comerciais passam antes de decolar. As tensões entre os Estados Unidos e a Rússia estão altas desde a Guerra Fria. É assustador pensar que o menor mal-entendido poderia facilmente desencadear a Terceira Guerra Mundial. Na verdade, chegamos bem perto disso em 14 de março de 2023. Um drone MQ-9 Reaper prioritário do ZEUA estava sobrevoando águas internacionais. Duas aeronaves russas Su-23 se aproximaram. O Reaper é um drone controlado remotamente, destinado à coleta de informações. Felizmente não havia nenhum piloto americano em perigo quando esses aviões decidiram interceptá-lo. Uma câmera montada sob o drone do ZEUA mostra a primeira aeronave russa se aproximando por trás, liberando uma nuvem de combustível à medida que se afasta do jato, danificando levemente a câmera. Então, o segundo avião se aproxima, também liberando uma nuvem de combustível que desabilita a câmera pelo maior período possível. Quando recuperado, você pode ver que a hélice traseira está levemente danificada. Segundo o Pentágono, o drone caiu no Mar Negro, perto da costa sul da Ucrânia. Os Estados Unidos chamaram o encontro de uma interceptação insegura e pouco profissional. Enquanto isso, a Rússia alega que os aviões não atacaram nem entraram em contato com o drone. Eles simplesmente perderam o controle e caíram na água. 5. A única coisa que conseguia quebrar a barreira do som inventamos o chicote, a bala e logo o avião de caça. O primeiro humano a quebrar a barreira do som foi o capitão da Força Aérea dos Estados Unidos, Charles E. Dover. Ele conseguiu isso em seu Bell X-1,
em 14 de outubro de 1947. Desde então, as aeronaves militares só aumentaram em velocidade. Veja este 18 voando sobre um porta-aviões na velocidade de Mach 1. Isso é aproximadamente 1.230 km por hora. Teoricamente, um objeto poderia cair livremente do espaço e quebrar a barreira do som durante sua descida. Os humanos também poderiam fazer isso com o equipamento de proteção, certo? Em 1º de setembro de 2018, outro grupo de espectadores teve a oportunidade de ouvir, quebrando a barreira do som, mas dessa vez, eles puderam ver como é. Tecnicamente, você pode ver um estrondo sônico no hash. Esse tipo de cone ao redor do avião é o que chamamos de cone de vapor. Uma nuvem visível de água condensada que se forma ao redor de um objeto, movendo-se em velocidades supersônicas. Por esse motivo, às vezes é chamado de diamante sônico. Posição número 4. Segundo a Boeing, sua nova aeronave 777X seria a maior e mais eficiente aeronave bimotora do mundo. Ele é equipado com 2 motores General Electric NX, considerados os mais potentes do mundo. Em 19 de julho de 2022, o 777X apareceu no Farnborough Air Show, na Inglaterra. Este evento é uma feira comercial para as indústrias de defesa e aeroespacial, onde clientes e investidores do mundo todo vêm para ver os últimos desenvolvimentos na tecnologia comercial e militar, quando viram o Boeing 777X realizar uma decolagem quase vertical. Eles presumiram que era o avião do futuro. Normalmente, esse tipo de acrobacia é realizada por aeronaves militares ágeis. Não sendo uma aeronave comercial, o 777X subiu até 400 metros em questão de segundos. Segundo relatos, ele estava tecnicamente subindo a 1.800 metros por minuto, o que significa que ele poderia atingir a altitude adequada em 5 minutos. Os voos em um Boeing 777X devem começar no início de 2025. Eles tinham planos de lançá-lo antes, mas atrasos adiaram a data. Número 3. Posição. Se você gosta de voar alto com apenas um pedaço fino de pano, evitando cair no chão, asa delta e parapente podem ser esportes para você. Eles podem parecer semelhantes, mas têm suas diferenças. A maior diferença está no equipamento. Os parapentes se assemelham a um híbrido entre um paraquedas e um planador. Por outro lado, as asas delta usam uma estrutura rígida com uma asa feita de tecido e alumínio, o que os torna mais pesados e um pouco mais difíceis de controlar. Esses planadores do delta do ala estavam tentando subir, mas é difícil manter o controle com ele e o hash 39. Quando você e o hash 39 estão apenas parapente acaba embaixo dele. Uma rajada de vento pode funcionar mais como chicote, jogando-o no chão. Embora não tenha sido no hash 39, o pouso mais suave poderia ter sido muito pior. Nosso parapente estava bom. Ele se levantou e começou a gritar com alguém. Imaginamos que ele usou uma linguagem bem colorida quando estava discutindo com a ala delta. O Aeroporto Internacional de Narita é um dos 2 principais aeroportos que atendem a área metropolitana de Tóquio. Em 2022, mobilizou mais de 15 milhões de passageiros e 2,3 milhões de toneladas métricas de carga. No entanto, em 27 de junho de 2012, as coisas não estavam indo tão bem. O voo 956 de Pequim para Tóquio estava se preparando para pousar quando, de repente, o vento aumentou sua velocidade, chegando a 50 km por hora. Embora o pouso tenha parecido difícil, espere até ver o que aconteceu com o avião. Havia 183 passageiros e 10 tripulantes, a bordo do Boeing 767. Felizmente, apenas alguns sofreram pequenas torções e hematomas quando o avião pousou.
O verdadeiro dano foi na fuselagem. Foi possível ver como o impacto dobrou partes do corpo e amassou a parte inferior do avião. Imagine a força necessária para causar esse tipo de dano. .it. Esses DOM e hash 39 parecem o tipo de amassado que pode ser consertado com um simples polimento. Em primeiro lugar, o aeroporto Schiphol é o principal aeroporto internacional da Holanda. Localizado a 10 km a sudoeste de Amsterdã. Em 2021, foi o terceiro aeroporto internacional mais movimentado do mundo. Mas não são apenas as pessoas que chegam e saem de Amsterdã. O entusiasta também um grande número de aviões de carga esteve lá em 13 de março de 2022 para filmar o pouso de um avião de carga Boeing 747 em condições difíceis de vento cruzado. Ele e hash 39 não percebem o quão assustador esse pouso pode ser até testemunharem isso pessoalmente. Felizmente, o piloto conseguiu se recuperar depois. As rochas desmoronaram e caíram como uma enchente transbordando do solo, varrendo, afastando tudo em seu caminho. Essa cena é tão adorável que todos que a veem querem derreter. O colchão de repente se desdobrou e voou para fora do caminhão, como se tivesse congelado no meio de uma rodovia. A câmera do painel capturou o momento como em um filme de Hollywood. O carro bateu em um poste de luz em uma rodovia da Califórnia. A combinação do calor da lava e da água fria do oceano cria um fenômeno surpreendente, que nem sempre é possível testemunhar. Os turistas não conseguem tirar os olhos quando testemunham a lava explodindo e fluindo no mar. Uma experiência impressionante. A lava escorre do penhasco como se estivesse participando de uma entusiasmada competição de dança. A lava desceu da cratera como uma cachoeira quente, espalhando-se em uma velocidade incrível. Velocidades. Se alguém alguma vez pensou que a Islândia só tinha gelo, hoje terá de mudar de ideia. Tiveres estão animados para testemunhar o peixe Garnar vermelho caminhando no fundo do mar, acenando suas asas extremamente impressionantes, semelhantes às de uma borboleta. A tartaruga nada tranquilamente ao lado do mergulhador como um guia turístico experiente.
quando o leão marinho decide fazer exercícios matinais. Mas no estilo de rolar, caindo no oceano, um caminhão laranja quebrado acidentalmente se tornou um objeto livre. Buffet para uma manada de elefantes inteligentes. Os nabos voaram em massa, como se a cidade inteira estivesse esperando por este momento. Este não é apenas um festival, é também um teste de condicionamento físico. Ponto. O que você acha dessa cena? Por favor, deixe um comentário abaixo. Ponto. Quando o avião pousa, os passageiros sentem como se estivessem pousando no oceano. Ponto. Olhando pela janela, só vejo o imenso oceano azul. Ponto. Num piscar de olhos, a superfície da estrada desapareceu, afundando tudo no chão como um portão sem fundo se abrindo do nada. Às vezes, a gentileza vem de pequenas coisas. Um morcego, após ser resgatado, saboreou alegremente uma banana com uma expressão satisfeita. Ponto. A lava vermelha brilhante flui como uma cachoeira de fogo, pintando uma cena selvagem que somente a natureza pode criar. Em uma situação não encontrada no manual de condução, o urso saltou repentinamente. O teto do carro fazendo o motorista suar e não saber o que fazer. Dois cães mergulharam na sinfonia do inverno, correndo e pulando, na neve como se fosse um país das maravilhas só para eles. Ponto. Meu Deus! Esse momento é só para quem tem, suado e praticado, por milhares de horas. Não faça isso sozinho. Todo o time forma uma parede sólida, protegendo a portadora da bola como uma rainha. O adversário só conseguiu ficar parado e assistir impotente enquanto a bola voava suavemente para dentro do campo. Cesta. Ponto. Quando o tamanho não é importante, o espírito é tudo. O inseto é pequeno, mas tão corajoso quanto um guerreiro, permanecendo alto na frente dos.
A fada balançava violentamente. As ondas batiam contra o casco do navio, transformando a atracação em uma batalha tensa entre humanos e natureza. Quando o mar concedeu uma pesca completa, os pescadores ficaram tão felizes como se eles ganharam na loteria, seus olhos brilhando de felicidade. Ponto. Uau! Bravamente não tem medo do perigo para libertar o tubarão banjo do anzol, uma ação significativa que vale a pena divulgar. Os leões marinhos parecem amigáveis, compartilhando uma viagem memorável com os turistas. Mergulhadores e arraias. Mantas gigantes nadam nas águas azuis profundas que não se viam há muito tempo. Uma apresentação no Festival do Fogo. O navio explodiu em chamas, brilhando no céu noturno. Este é um festival rico em cultura. Tradição. O incêndio começou e se espalhou por todo o Getville Park. Isto é um velório. Chamada sobre a importância de proteger a natureza. O fogo tomou conta das colinas. Mas o espírito resiliente dos bombeiros permaneceu inabalável. Vamos manter o ânimo e superar as dificuldades juntos. A neve branca cobre a cena como algo saído de um conto de fadas. Mas não se deixe enganar por essa beleza. Neve e gelo deslizavam do telhado como uma mini avalanche. Um entretenimento perfeito para o inverno. Lembre-se apenas de não ficar embaixo. A neve ao redor era tão espessa quanto um cobertor gigante de algodão, abraçando o mundo inteiro em seu caloroso abraço. O apito do trem ecoou no mar de neve branca, como uma canção majestosa no meio do inverno. Pequenos peixes se escondem sob a cobertura de águas vivas, como se encontrasse um lar seguro no vasto oceano. O chão tremeu violentamente, e em apenas uma fração de segundo, a encosta desabou como se um monstro gigante tivesse despertado.
Uma parede gigante de poeira se ergueu, envolvendo a cidade de Idaho em um manto de poeira. Cobriu o céu com uma cor amarela queimada. A visibilidade desapareceu quase completamente. Deixando apenas o som do mar. O vento uivante destruindo a atmosfera pacífica. A fumaça rodopiante se enrola como uma dança mágica, enrolando no ar. Criando uma cena que é ao mesmo tempo misteriosa e assustadora. Quem imaginaria que o céu poderia se tornar um playground como este? Uau! Os dois ursos correram um para o outro como dois boxeadores. A luta não foi nada tensa. Cheio de fofura que fez todo mundo rir. O Bulldog tentou subir no balanço e... Alguém vai me empurrar para cima? Todos que o veem riem porque ele parece um fanático. Fã de Bobby Ball. Talvez a cabra esteja pensando: quem é você? Nós realmente nos parecemos. A incrível visão da natureza se adaptando ao seu entorno. Como você reagiria se de repente visse uma cobra nadando bem na sua frente? Parece que esta é uma versão acelerada do inverno. A neve voa por todo lugar. Alguém acabou de apertar o botão de avanço rápido. Um processo natural fascinante que ajuda isso. Organismo cresce e regenera nova pele. Você já testemunhou esse momento impressionante com seus próprios olhos? Na rodovia do Alasca, um carro de polícia reduziu a velocidade imediatamente quando... alces e bezerros atravessavam a estrada calmamente. Um momento inesperado e encantador. No oeste de Nova York, os motoristas estão enfrentando desafios extremos com a queda de muita neve. Uma situação bizarra em uma rodovia interestadual em Utah fez com que uma cadeira de escritório batesse no para-brisa. Felizmente ninguém ficou ferido, mas esta será definitivamente uma história inesquecível. Se a história ficar um pouco confusa amanhã,
Você provavelmente saberá quem é o culpado. Você revisa as câmeras de segurança. Se você fosse o motorista nessa situação, como você... reagir? Continuar dirigindo calmamente ou parar para verificar? Por favor, deixe seus comentários. Esse grupo de jovens certamente não esperava que o trabalho daquele dia se transformasse em uma corrida contra o raio. Felizmente, eles conseguiram escapar da área perigosa e ninguém ficou ferido. Ponto. Uma tempestade atingiu Porticello, na Itália, transformando um bar ao ar livre em um automático. Ponto. Sessão de limpeza, derrubando mesas e cadeiras como peças de dominó. Ponto. A alpaca tem a capacidade de cuspir saliva com extrema precisão. Ponto. Eles só fazem isso quando se sentem desconfortáveis. Portanto, mantenha uma distância educada desses artistas. Ponto. A câmera da campainha capturou o momento dramático, quando uma árvore caiu a poucos metros de altura. Ainda bem que ninguém ficou ferido. Estava chovendo. A estrada estava escorregadia. O trator de contêineres parecia estar fazendo uma curva tensa da esquerda para a direita, antes de cair no dia. Mediana. Felizmente ninguém ficou ferido, mas certamente todos os motoristas ao redor ficaram assustados. Ponto. Esses fatos parecem estar tentando a sorte na moda. O dono do salão de beleza certamente ficará surpreso com essas clientes únicas. É. Realmente é uma visão inacreditável. Ponto. Se você não vê com seus próprios certamente olhos, todos pensarão que esta é uma cena com gráficos 3D de primeira linha. Ponto. Ele provavelmente está pensando que hoje definitivamente não será o dia em que eu chegarei cedo ao trabalho. Ou talvez eu deva ligar para o meu seguro para relatar essa situação. Ponto. Esses quase acidentes em cruzamentos ferroviários são um lembrete importante para prestar atenção na estrada. Ponto. Um tornado atingiu Indiana, transformando tudo em um espetáculo dramático. Ponto. Voando para todo lugar. Talvez esse amigo de 4 patas só queira uma carona, mas infelizmente... A segurança é sempre a principal prioridade. Oh não! Hurricane Barrel com certeza está longe dela. Ponto. Milidades de poda quando ela derrubou uma árvore grande em cima de uma casa em Houston. Ponto. Oh não. Ponto. Um vento tão forte quanto um super-herói arrancou o telhado de uma casa na comuna de Lago Ronco. Essa visão certamente fará você repensar se o vento é realmente seu amigo ou não. A pessoa que filmou este vídeo acidentalmente viu uma Python. Embora pareça inofensivo, não se deixe enganar pelas aparências. Esta Python pode engolir um pequeno buraco de crocodilo. Não foi uma parada de trânsito inesperada.
mas uma manada de alces que decidiu transformar a Colorado Highway em seu próprio cruzamento. Todos lembrem-se de abrir caminho para esses convidados especiais. Uma criatura misteriosa de tamanho enorme atrai cientistas para a natureza. Não foi uma parada de trânsito inesperada, mas uma manada de encarar isso. Esta visão é realmente de tirar o fôlego. Mas lembre-se, coloque sempre a segurança em primeiro lugar. Uma situação inesperada deixou o proprietário da casa em pânico. Como você reagiria se encontrasse um convidado indesejado como esse? Ela não só ficou surpresa, mas provavelmente se perguntou se aquela árvore a estava colhendo. O raio fez a árvore brilhar por apenas uma fração de segundo. Uma visão incrível. Parece que o motorista não percebeu que uma das portas não estava completamente fechada. O que está acontecendo? Um enxame de gafanhotos cercou o carro como se fosse um filme de terror. Momento incrível, um motociclista acidentalmente gravou a cena de um tornado de combustível que atingiu repentinamente o telhado de um posto de gasolina, chocando a todos. Você já viu um cachorro assim no shopping? Ah, não. Esse cara saiu do posto de gasolina sem perceber que estava carregando uma cauda especial de combustível. Ainda estava presa ao carro. Mármores semelhantes aos de Raleigh caíram em Oklahoma City durante uma forte tempestade. Certamente essas pedras não encontrariam abrigo? Oh meu, geladeira novinha em folha. Que pena presenciar esse momento. Este carro parece ter planejado férias na praia sozinho, sem nenhum mapa.